Duas garotas vão até a casa de um homem casado no meio da noite e farão de tudo para seduzi-lo. Essa é a história do filme Bata Antes de Entrar, e hoje vamos ver um resumo desse filme. Então, bora para o vídeo. Eva e Karen vivem uma vida tranquila na Califórnia com seus dois filhos e um cachorrinho. Ela é escultora e está se preparando para uma grande exposição, enquanto ele trabalha como arquiteto. No momento em que a família toma café da manhã, o assistente de Karen, Luiz, entra na casa trazendo os panfletos da exposição de arte. Todos brincam por um tempo, e Eva pergunta aos filhos se já prepararam as malas para viajar no fim de semana para a praia com a mãe. Karen mostra a peça principal para Luiz e diz que ela ainda está secando. Ele promete buscá-la assim que estiver pronta e levá-la para a galeria. Enquanto Karen e as crianças entram no carro para viajar, as crianças imploram para que ele vá com eles no fim de semana, mas ele precisa ficar para trabalhar em um projeto. Numa noite escura e chuvosa, vemos Eva trabalhando no computador. Ele recebe uma videochamada de Karen, que diz já estar com saudades. Depois disso, ele continua trabalhando e imprimindo modelos 3D dos seus projetos. De repente, ele ouve batidas na porta da frente. Ao abrir, encontra duas garotas procurando por um homem cujo nome ele não conhece. Mesmo sem querer, Evan deixa as garotas entrarem para usarem seu computador e encontrarem o endereço certo do lugar onde deveriam ir. Assim que entram, Evan vai buscar algumas toalhas e seu celular para emprestar a elas. Quando volta, já encontra as duas em outro cômodo da casa. A loira se apresenta como Belle e a outra como Gênesis. Gênesis pede o endereço e explica que elas confundiram o nome da rua ao falar com o taxista, o que fez com que acabassem muito longe do destino correto. Evan chama um Uber para elas e consegue um carro que chegaria em 45 minutos. As garotas cochicham por um instante e depois perguntam se podem usar a secadora de roupas para não chegarem à festa com as roupas encharcadas. Evan permite e logo providencia algumas roupas para elas. Depois, Evan vai para a cozinha, enquanto as garotas colocam as roupas na secadora. De repente, ele ouve música vindo de sua mesa de mixagem antiga. E ao entrar no cômodo, as encontra dançando e mexendo na sua coleção de discos de vinil. Ele comenta que já trabalhou como DJ quando era mais jovem. Elas parecem surpresas com a frase dele e perguntam quantos anos ele tem. Ao revelar sua idade, as garotas dizem que ele parece muito mais jovem. Evan conta que se casou cedo e que sua esposa e filhos estão viajando no fim de semana. Ele deveria ter ido junto, mas precisou ficar em casa para trabalhar. As meninas demonstram pena por ele estar sozinho e o abraçam. Gênesis começa a fazer comentários insinuantes, dizendo que ele está em ótima forma para a idade que tem. Evan fica desconfortável, mas relaxa um pouco quando Belle vê uma foto de sua esposa e diz que ele é um cara de sorte. Ele então fala sobre Karen e sua arte, surpreendendo Belle ao revelar que todas as obras na casa foram feitas por sua esposa. Gênesis menciona que estudou História da Arte por um semestre na faculdade e pergunta por que as esculturas de Karen ainda não estão expostas em um museu. Isso leva Evan a mostrar para elas o catálogo da exposição de arte que Karen fará em Los Angeles. As garotas ficam impressionadas com a esposa de Evan e comentam que eles formam um belo casal, fazendo perguntas sobre sua vida amorosa. Isso o deixa um pouco nervoso e ele diz que não está acostumado a ouvir garotas falarem de forma tão aberta sobre esse tipo de assunto. Tentando se distrair, Evan troca de lugar novamente e verifica como está o Uber. Nesse momento, Gênesis pergunta há quanto tempo ele está casado com Karen, e ele responde que já faz bastante tempo. Em seguida, ela questiona se sua esposa foi a única mulher com quem ele teve momentos íntimos durante todos esses anos. Evan explica que, quando você ama alguém, é natural permanecer fiel. As meninas, no entanto, discordam e começam a argumentar sobre monogamia. Belle diz que, quando se casar, sabe que seu futuro marido provavelmente vai querer ficar com outras mulheres, e por isso, a solução dela seria simplesmente incluir uma terceira pessoa. Evan fica ainda mais desconfortável e tenta mudar de assunto, perguntando o que elas fazem da vida. Gênesis responde que são aeromoças e as duas começam a provocá-lo, agindo como se estivessem seduzindo um passageiro. Ele então se afasta novamente, tentando se distanciar da conversa.
Mudando de tópico, Evan pergunta onde elas moram. As garotas começam a falar sobre o trabalho e as viagens, com Belle comentando que viajar é a melhor maneira de ganhar experiências na vida. No entanto, logo depois, elas mudam de assunto mais uma vez e voltam a fazer insinuações provocativas. Evan fica ainda mais nervoso e verifica o Uber novamente. Nesse momento, Gênesis pede para usar o banheiro e ele se levanta para colocar outra música, escolhida por Belle em sua coleção. Enquanto a música toca, Evan comenta tudo sobre o cantor e sua história, e Belle ouve atentamente. Logo depois, ela começa a dançar, o que inspira Evan a assumir o papel de DJ para ela. Ele encontra outro disco para mixar com a música que está tocando e impressiona Belle com sua habilidade. Ela diz que está feliz por terem batido a porta dele, pois está se divertindo muito mais na casa dele do que na festa para onde estavam indo. Belle, então, diz que acha que foi o destino que os fez se conhecerem e o convida para dançar. Evan responde que as coisas acontecem conforme nossas próprias ações. Nesse momento, Belle inicia sua técnica de sedução e tenta beijá-lo. Mas nesse exato instante, o Uber chega. De repente, Belle vai chamar Gênesis, enquanto Evan busca as roupas e o telefone delas. Como as garotas não estavam indo até a porta, ele decide procurá-las no banheiro. Ao se aproximar, ouve vozes e abre a porta para entregar as roupas, mas se depara com as duas sem roupa. Elas dizem que estavam planejando fazer uma surpresa para ele. Evan resiste no começo, no entanto, Gênesis começa a beijá-lo, e apesar de recusar no início, ele acaba cedendo quando as duas começam a provocá-lo. O Uber vai embora, pois ninguém atendeu às chamadas. Enquanto isso, Evan se envolve com as duas, começando no banheiro e terminando na cama. Após o encontro, os três acabam adormecendo juntos. Evan acorda sozinho na cama na manhã seguinte e, imediatamente, vê as mensagens da esposa. Depois, coloca a aliança de casamento de volta no dedo, se veste, olha pela casa e, por um momento, acredita que as garotas já tenham ido embora. No entanto, ele logo ouve risadas e percebe uma grande bagunça vindo da cozinha. Ao entrar no cômodo, encontra Gênesis fazendo panquecas, que até oferece a ele. Evan fica furioso com o comportamento delas e pergunta para onde querem ir, sugerindo levá-las para suas casas ou para qualquer outro lugar. As garotas riem da reação dele, deixando-o ainda mais irritado ao perceber que está em uma situação complicada. De repente, sua esposa faz uma chamada de vídeo e ele corre para fora da casa para atendê-la. Evan mente, dizendo que trabalhou muito e acabou apagando, o que faz Karen chamá-lo de fraco. Enquanto ela conta sobre as crianças, as duas garotas aparecem na porta de vidro atrás dele, fazendo provocações. Ele se vira rapidamente para que a esposa não as veja na chamada e tenta mudar de assunto, falando sobre seu trabalho e como o projeto está indo bem. As meninas continuam provocando atrás da porta de vidro, e Karen percebe que Evan está distraído. Desconfiada, ela decide encerrar a ligação. Percebendo que precisa se livrar das garotas o mais rápido possível, Evan entra furioso na casa, gritando com elas. Ele exige que se levantem e se vistam rapidamente, fazendo com que as duas corram para outra sala. Quando vai atrás delas, só encontra Gênesis e, ao procurar Belle pela casa, a encontra dentro do seu armário, vestida com uma de suas camisas e dizendo que o ama, pedindo para que fiquem juntos. Ele a leva de volta até onde Gênesis está e dá 3 minutos para que se vistam, enquanto espera do lado de fora da casa. Quando termina seu cigarro e volta para buscá-las, vê as duas destruindo a escultura de Karen. Evan perde o controle, empurra Gênesis para longe da peça e arranca a caneta das mãos de Belle, perguntando se elas têm noção do que acabaram de fazer. As garotas, no entanto, se dizem inspiradas pela noite passada. Desesperado, Evan decide chamar a polícia, mas Gênesis o alerta de que isso não seria uma boa ideia. Segundo Belle, elas são menores de idade e ela mesma afirma ter apenas 15 anos. Evan não acredita na história das garotas, mas Gênesis afirma que juiz acreditaria. Sem saber o que fazer, ele pergunta quanto dinheiro elas querem para ir embora. As garotas dizem que ele é diferente dos outros e que não deveria ficar zangado. Nesse momento, a campainha toca. Ao abrir a porta, encontra Vivian, a fisioterapeuta. Ela começa a falar,
Mas Evan, tentando se livrar dela, diz que já está muito melhor e não precisa mais de terapia. No entanto, antes que ele consiga despachá-la, Gênesis aparece e diz para Vivian que ele não quer mais a massagem dela. A terapeuta, chocada, olha para Evan, lembrando que Karen é sua grande amiga. Evan volta para dentro de casa e encontra as garotas mexendo em sua mesa de mixagem. Furioso, ele tira Belle de perto dos equipamentos e tenta arrastar as duas para fora, mas elas continuam zombando dele. Gênesis insiste nas provocações, e Evan, cada vez mais furioso, a agarra pelo pescoço. Belle, assustada, pega um objeto para bater nele caso precise salvar a amiga. Decidido a acabar com aquilo, Evan pega o telefone e começa a chamar a polícia para denunciar a invasão, mas antes que consiga concluir a ligação, Gênesis desliga a chamada. Em seguida, ela pede que ele leve elas para casa. Evan leva as garotas para a casa delas e, ao chegar lá, Belle pergunta se ele quer entrar para conhecer sua mãe. No entanto, em vez de entrarem na casa, as garotas simplesmente vão embora, caminhando na direção oposta. Aliviado, Evan retorna para casa e começa a limpar tudo. Ele arruma a cozinha, o banheiro e tenta consertar a escultura de Karen. Naquela noite, toma um comprimido para relaxar, acreditando que finalmente está livre daquela situação horrível. Porém, enquanto trabalha em seu projeto, ouve um barulho de vidro quebrando em outro cômodo. Ao investigar, encontra um dos porta-retratos da família estilhaçado no chão. Quando se abaixa para pegá-lo, Gênesis surge de repente e o golpeia na cabeça com uma das esculturas. Evan acorda amarrado na cama, enquanto Gênesis se maquia e cantarola. De repente, Belle aparece vestida com as roupas de sua filha. Evan, em choque, grita para que ela tire aquilo, chamando-a de doente. Belle apenas sorri e provoca. Enquanto isso, Gênesis escreve na parede a frase: "Não foi um sonho." Belle começa a bater em Evan como se ele fosse seu próprio pai, descontando nele seus traumas de infância. De repente, o telefone toca. As garotas seguram Evan enquanto veem que é Karen ligando. Elas ameaçam atender enquanto ele está sem calças, deixando-o desesperado. Implorando para que não façam isso, Evan diz a Belle que fará qualquer coisa que ela quiser. Ela sorri e diz que quer relaxar com ele, enquanto Gênesis começa a gravar tudo com o celular e depois sai da sala. Evan consegue se soltar parcialmente, empurra Belle no chão e corre atrás de Gênesis. Quando a encontra na cozinha, comendo um pedaço de bolo, ele a agarra pelo pescoço. Mas Gênesis reage enfiando um garfo em seu ombro e o torcendo para intensificar a dor. Aproveitando-se da situação, Belle reaparece e diz que ele será punido por ter batido nela. Quando recobra os sentidos, percebe que está novamente amarrado. Dessa vez, as garotas transformaram tudo em um jogo sádico, fingindo que ele está participando de um game show bizarro. Gênesis assume o papel de apresentadora do game show, enquanto Belle se finge de telespectadora. Evan, ainda amarrado, as chama de loucas, mas Gênesis apenas ri e aumenta o volume de um som ensurdecedor, machucando seus ouvidos. Evan grita, dizendo que pode acabar ficando surdo, então Gênesis diminui o som temporariamente. O jogo continua, e quando Evan responde corretamente, Gênesis aumenta o volume de novo como punição. Ele tenta agradá-las para evitar mais tortura, mas quando se recusa a jogar conforme as regras delas, Gênesis volta a tocar o som terrivelmente alto. Evan, exausto e sem opções, cede à chantagem e responde às perguntas de forma que as agrada. Ele diz a Gênesis que conseguiu provar seu ponto de vista, mas ela apenas ri e toca o som novamente. Quando Evan está prestes a ser punido mais uma vez, a campainha toca, interrompendo o jogo sádico. É o escultor que veio buscar a obra de Karen. Gênesis atende à porta e, sem hesitar, inventa uma história. Diz que Evan é seu tio e que estão gravando um videoclipe na casa dele. O escultor, desconfiado, entra para pegar a escultura, mas percebe que algo está errado com a obra. As garotas tentam negar qualquer envolvimento, mas ele descobre que a escultura foi vandalizada. Elas rapidamente inventam outra mentira. O escultor não acredita e ameaça chamar a polícia. Gênesis, em desespero, tenta seduzi-lo, mas sem sucesso.
Ele percebe que tudo aquilo não passa de uma grande farsa e começa a montar mentalmente a cena do que realmente aconteceu. Enquanto isso, Evan faz barulhos na sala onde está amarrado, tentando chamar atenção. O escultor ouve e segue o som, descobrindo Evan amarrado. Ele começa a desamarrá-lo, mas decide antes confrontar as garotas. Ao voltar para a sala, vê que elas começaram a destruir completamente a escultura de Karen. Furioso, ele grita com elas, mas a tensão do momento faz com que tenha um ataque de asma. Louis começa a perder o equilíbrio até que cai e bate a cabeça violentamente contra os restos da escultura. As garotas começam a rir intensamente e não ouvem a voz de Evan pedindo que chamem uma ambulância para ajudá-lo. Ele grita que elas o mataram, mas Gênesis diz que foi a esposa dele quem o matou com a escultura feia. Elas levam Evan para dentro de casa e em seguida cobrem o corpo de Louis com papel, fazendo uma espécie de escultura com o corpo. Enquanto isso, Evan tenta pegar sua arma. Gênesis envia uma mensagem de texto para Louis usando o celular de Evan, ameaçando-o. Em seguida, elas colocam o corpo de Louis em uma van. As garotas voltam a brincar com Evan, fazendo mais jogos psicológicos. Ele não responde às perguntas, mas insiste que é um bom pai e que o que aconteceu com elas não teve nada a ver com sua família. Gênesis diz que a família dele é vítima do comportamento maldoso dele. E Bel cospe na foto de família de Evan, dizendo que foi isso que ele fez com eles ao dormir com as duas. Evan percebe que elas estão decididas a acabar com sua vida e começa a chorar, dizendo que foram as garotas que iniciaram tudo aquilo, mas não aceita assumir culpa pelo que aconteceu. Gênesis diz que elas vão terminar tudo pela manhã e que se fosse ele, não perderia suas últimas horas de vida chorando. Evan pede desculpas, mas Bel responde que esse é o único jeito. Mais tarde, as garotas cavam uma cova ao quintal e, em seguida, voltam para dentro, justamente no momento em que ele havia conseguido fazer com que o tablet chamasse Karen. Gênesis pega o tablet e depois as duas vão trocar de roupa no armário dele. Durante esse tempo, elas destroem a maioria das esculturas de Karen, assim como os modelos dela. As meninas também cortam o cabelo dele, continuando a fazer piadas e destruindo completamente a sua casa, além de arruinar o restante das obras de arte de Karen. De repente, elas encontram uma arma e Bel desamarra Evan. Evan pergunta a elas o que querem fazer e elas dizem que querem brincar de esconde-esconde. Ele corre para a cozinha enquanto as garotas fazem a contagem. Ele pega uma faca, mas as garotas saem procurando por ele na casa. Quando ele pensa que está longe o suficiente, tenta fugir. Porém, Gênesis consegue alcançá-lo e diz que ele pode gritar o quanto quiser, pois ninguém o ouvirá. Na manhã seguinte, as garotas o levam para dentro de uma cova antes de começarem a enterrá-lo. Elas fazem ele se sentar, deixando sua cabeça acima do solo, enquanto o enterram até o pescoço. Evan promete se comportar e Gênesis decide retirar a mordaça dele. Ele tenta negociar com as garotas pela sua vida, oferecendo-se para fazer qualquer coisa para ser libertado. Gênesis diz que elas o deixarão ir se ele ligar para sua família e contar tudo o que aconteceu. Evan promete fazer isso, mas quando ele tenta ligar, a chamada cai na caixa postal. Desesperado, ele começa a gritar por socorro. Gênesis rapidamente coloca a mordaça de volta e explica que desligou o telefone antes que a mensagem chegasse até Karen. Gênesis pega uma escultura pesada e finge que vai jogar na cabeça de Evan. Mas no último momento, ela a deixa cair ao seu lado. Evan começa a chorar, desesperado, e Gênesis, com um tom de ironia, diz que tudo isso não passava de um jogo. Ela revela que todos os homens para quem elas já fizeram isso são os mesmos. Antes de sair, ela faz um último comentário, confessando que, na verdade, não são menores de idade, como Evan havia pensado. Ela publica o vídeo que fizeram dele com Bel no Facebook, deixando o telefone bem à sua frente. Quando a família de Evan chega em casa no dia seguinte, eles se deparam com o caos que as garotas causaram em toda a casa. E esse foi o resumo de Bata Antes de Entrar, um filme cheio de reviravoltas e situações tensas. Agora quero saber de você. De 0 a 10, qual a sua nota para esse filme? Deixe sua opinião nos comentários.
Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. Até a próxima e bons filmes!